Seja muito bem-vindo ao projeto Bíblia 365 Dias. Estamos trilhando juntos uma jornada diária de transformação, mergulhando na Palavra de Deus com o propósito de conhecer mais a Sua vontade e viver sob a direção do Espírito. Ler a Bíblia toda em um ano é mais do que um desafio. É uma experiência de renovação, cura e crescimento espiritual. No devocional de hoje, dia 94, 4 de abril, vamos meditar em Deuteronômio 1, Deuteronômio 2, 1, 25, 1 Coríntios 5 e 6 e Salmo 41, 1 a 6. Esses textos nos mostram como Deus conduz seu povo com fidelidade, nos chama à pureza e santidade em meio à corrupção do mundo e promete cuidado especial àqueles que socorrem os necessitados. Leia com atenção e coração aberto. Que o Espírito Santo ilumine sua mente e revele verdades que transformem sua caminhada. Quando você se alimenta da palavra viva, o impossível se torna possível e sua vida começa a refletir a graça e o poder de Deus. Antes de seguir, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dia dessa jornada. Compartilhe com alguém que também deseja crescer espiritualmente. Vamos juntos. Hoje é mais um passo rumo à plenitude da fé. Deuteronômio 1. Introdução ao primeiro discurso de Moisés. Estas são as palavras que Moisés disse a todo o povo de Israel quando estavam no deserto, a leste do rio Jordão, acampados no vale do Jordão, perto de Sufi, entre Parã, de um lado, e Tofel, Labã, Azerote e Dizabe, do outro. Normalmente são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até Cádiz Barneia, pelo caminho do Monte Seir. No entanto, 40 anos depois da saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés se dirigiu aos israelitas e lhes transmitiu tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Isso aconteceu depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus que vivia em Esbom, e em Edrei derrotou Og, o rei de Bazã que vivia em Astarote. Enquanto estavam na terra de Moabe, a leste do Jordão, Moisés começou a lhes explicar as seguintes instruções. A ordem para deixar Horebe. Quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos disse: Vocês já ficaram muito tempo neste monte. É hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus e a todas as regiões vizinhas. O vale do Jordão, a região montanhosa, as colinas do oeste, o Neguebe e a planície costeira. Vão à terra dos cananeus e ao Líbano, e avancem até o grande rio Eufrates. Vejam, eu lhes dou toda esta terra. Entrem e tomem posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, e a todos os seus descendentes. Moisés nomeia líderes de cada tribo. Moisés continuou: Naquela ocasião eu lhes disse: Vocês são um peso grande demais para eu carregar sozinho. O Senhor, seu Deus, aumentou sua população e os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus de seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, como ele prometeu. Mas vocês são um peso grande demais para mim. Como poderei lidar com todos os seus problemas e conflitos? Escolham alguns homens respeitados de cada tribo, conhecidos por sua sabedoria e entendimento, e eu os designarei para serem seus líderes. Então vocês responderam: Seu plano é bom. Assim convoquei os homens respeitados que vocês selecionaram de suas tribos e os nomeei para serem juízes e oficiais sobre vocês. Alguns ficaram responsáveis por 1000 pessoas, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Naquela ocasião, ordenei aos juízes: deem atenção aos casos de seus irmãos israelitas e também dos estrangeiros que vivem entre vocês. Sejam completamente justos em todas as suas decisões e imparciais em seus julgamentos. Cuidem tanto dos casos dos pobres como dos ricos. Não deixem que ninguém os intimide, pois Deus dará a decisão por seu intermédio. Tragam-me os casos que forem difíceis demais para vocês, e eu cuidarei deles. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Espiões fazem o reconhecimento da terra. Em seguida, conforme o Senhor, nosso Deus, ordenou, partimos do Monte Sinai
e atravessamos o deserto imenso e assustador, como vocês lembram, e nos dirigimos à região montanhosa dos amorreus. Quando chegamos a Cádiz Barneia, eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor, seu Deus, colocou a terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes prometeu. Não tenham medo nem desanimem. Então todos vocês vieram e me disseram: primeiro, enviemos espiões para que façam o reconhecimento da terra para nós. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. A ideia me pareceu boa, por isso escolhi 12 espiões, um de cada tribo. Eles foram à região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e fizeram o reconhecimento. Pegaram alguns dos frutos da região e os trouxeram para nós. Então, relataram: a terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá é de fato uma terra boa. A rebelião de Israel contra o Senhor. Contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus, e se recusaram a entrar. Queixaram-se dentro de suas tendas e disseram: com certeza o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito, a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus, para sermos exterminados. Para onde podemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram com seu relatório. Eles disseram: os habitantes da terra são mais altos e poderosos que nós, e suas cidades são grandes, com muros que sobem até o céu. Vimos até os descendentes de Enaque. Eu lhes disse: não entrem em pânico, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, irá adiante de vocês. Ele lutará em seu favor, conforme tudo que vocês o viram fazer no Egito. Também viram como o Senhor, seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto, como um pai cuida de seu filho. Agora ele os trouxe a este lugar. No entanto, mesmo depois de tudo que ele fez, vocês se recusaram a confiar no Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês buscando lugares para acamparem e guiando-os com uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Quando o Senhor ouviu vocês se queixarem, ficou irado e, por isso, fez um juramento: nenhum de vocês desta geração perversa viverá para ver a boa terra que eu jurei dar a seus antepassados. A única exceção será Calebe, filho de Jefoné. Ele verá a terra, pois seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele e a seus descendentes parte da terra que ele explorou durante sua missão de reconhecimento. Foi por causa de vocês que o Senhor se irou contra mim. Ele me disse: você também não entrará na terra. Seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará na terra. Encoraje-o, pois ele conduzirá o povo quando Israel tomar posse dela. Darei a terra a seus filhos pequenos, às crianças que não sabem a diferença entre certo e errado. Vocês temiam que seus pequeninos fossem capturados, mas serão eles que tomarão posse da terra. Quanto a vocês, deem meia volta e retornem ao deserto em direção ao Mar Vermelho. Então vocês admitiram: pecamos contra o Senhor. Agora subiremos e lutaremos pela terra como o Senhor nosso Deus ordenou. Seus homens se armaram para a guerra, pensando que seria fácil atacar a região montanhosa. Mas o Senhor me encarregou de lhes dizer: não ataquem, pois não estou com vocês. Se forem por conta própria, serão derrotados por seus inimigos. Foi o que eu lhes disse, mas vocês não deram ouvidos. Em vez disso, rebelaram-se mais uma vez contra a ordem do Senhor e, arrogantemente, foram à região montanhosa para lutar. Os amorreus que viviam ali saíram e os atacaram como um enxame de abelhas. Eles os perseguiram e os massacraram ao longo de todo o caminho, desde Seir até Hormá. Então vocês voltaram e choraram diante do Senhor, mas o Senhor se recusou a ouvi-los. Por isso, ficaram em Cádiz por um longo tempo. Deuteronômio 2, 1, 25. Recapitulação das andanças de Israel. Depois disso, demos meia volta e regressamos pelo deserto, em direção ao Mar Vermelho, conforme a instrução que o Senhor me deu. Por um longo tempo vagamos de um lugar para outro na região do Monte Seir. Finalmente o Senhor me disse: vocês andaram por esta região montanhosa tempo suficiente. Agora sigam para o norte. Dê as seguintes ordens ao povo: vocês passarão
pelo território de seus parentes edomitas, os descendentes de Esaú que habitam em Seir. Tenham muito cuidado, pois os edomitas se sentirão ameaçados. Não os perturbem, pois eu dei a eles como propriedade toda a região montanhosa ao redor do monte Seir, e não darei a vocês 1 metro sequer da terra deles. Paguem por todo o alimento que comerem e pela água que beberem, pois o Senhor, seu Deus, tem abençoado vocês em tudo que tem feito. Ele tem cuidado de cada um de seus passos por este grande deserto. Durante estes 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e nada lhes tem faltado. Assim, contornamos o território de nossos parentes, os descendentes de Esaú que habitam em Seir. Evitamos o caminho que passa pelo vale de Arabá, que sobe de Elate e Ezion-Geber. Então, quando nos dirigimos para o norte pelo caminho do deserto de Moabe, o Senhor nos advertiu: não perturbem os moabitas, os descendentes de Ló, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a região de Ar, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente, um povo chamado Emins havia habitado na região de Ar. Eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins. Os Emins e os Enaquins também eram conhecidos como Refaíns, embora os moabitas os chamassem de Emins. Em outros tempos, os Oreus haviam habitado em Seir, mas os Edomitas os expulsaram e ocuparam sua terra, da mesma forma que Israel expulsou os habitantes de Canaã quando o Senhor lhe deu a terra deles. Então o Senhor nos disse: mexam-se, atravessem o ribeiro de Zered. Assim atravessamos o ribeiro. 38 anos se passaram desde que partimos pela primeira vez de Cádiz-Barneia, até atravessarmos, por fim, o ribeiro de Zered. Àquela altura, todos os homens com idade suficiente para ir à guerra tinham morrido no deserto, como o Senhor havia jurado que aconteceria. A mão do Senhor pesou sobre eles e os eliminou, e eles morreram no meio do acampamento. Quando todos os homens com idade suficiente para ir à guerra haviam morrido, o Senhor me disse: hoje vocês atravessarão a fronteira com Moabe pela região de Ar, e se aproximarão da terra dos Amonitas, os descendentes de Ló. Não os perturbem, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a terra de Amon, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente, aquela região era considerada terra dos Refaíns que haviam habitado ali, embora os Amonitas os chamassem de Zanzumins. Também eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins. Mas o Senhor os destruiu para que os Amonitas tomassem posse de sua terra. Ele fez o mesmo pelos descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, pois destruiu os Oreus para que os descendentes de Esaú se estabelecessem no lugar deles. Os descendentes de Esaú habitam nessa terra até hoje. Algo parecido aconteceu quando os caftoreus de Creta invadiram e destruíram os aveus que habitavam em povoados na região de Gaza. Então o Senhor disse: mexam-se, atravessem o vale de Arnon. Vejam, eu lhes entregarei o amorreu Seom, rei de Hesbom, e lhes darei a terra dele. Ataquem-no e comecem a tomar posse daquele território. A partir de hoje farei os povos de toda a terra se encherem de medo por sua causa. Quando ouvirem relatos a seu respeito, tremerão de angústia e pavor. 1 Coríntios 5. Imoralidade na igreja. Há relatos de imoralidade sexual entre vocês, e de um tipo que nem mesmo os pagãos toleram. Um de vocês está tendo relações com a mulher de seu pai. E vocês ainda se orgulham disso? Deveriam estar cheios de tristeza e remover do meio de vocês quem está cometendo esse pecado. Ainda que eu não esteja aí fisicamente, estou com vocês em espírito. E como se estivesse presente, já condenei esse homem no nome do Senhor Jesus. Reúnam-se como igreja, e eu estarei com vocês em espírito e também o poder de nosso Senhor Jesus. Entreguem esse homem a Satanás para que o corpo dele seja destruído, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Seu orgulho não é nada bom. Vocês não percebem que um pouco de fermento faz toda a massa crescer? Livrem-se do velho fermento, para que sejam uma nova massa, livres do fermento como realmente são. Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, foi sacrificado por nós.
Portanto, celebremos o festival, não com o velho fermento da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Quando lhes escrevi antes, disse que não se associassem com pessoas que se envolvem com imoralidade sexual. Mas não me referia às pessoas do mundo, que se entregam à imoralidade sexual, ou são avarentas, ou roubam, ou adoram ídolos. Se fosse esse o caso, vocês teriam de sair deste mundo. O que eu quis dizer é que vocês não devem se associar com quem afirma ser irmão na fé, mas vive na imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou vive difamando os outros, ou é bêbado, ou ladrão. Nem sequer comam com essa pessoa. Não é minha responsabilidade julgar os de fora, mas certamente é sua responsabilidade julgar os que estão dentro da igreja. Deus julgará os de fora. Como dizem as Escrituras, removam o perverso do meio de vocês. 1 Coríntios 6. Conflitos entre cristãos. Quando um de vocês tem uma disputa com outro irmão, ousa pedir julgamento diante de descrentes, em vez de levar a questão aos santos. Acaso não sabem que o povo santo julgará o mundo? E se vocês devem julgar o mundo, será que não são capazes de resolver essas pequenas disputas entre vocês? Não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais então as questões desta vida. Portanto, se tem disputas sobre essas questões, por que nomeiam juízes que não são respeitados na igreja? Digo isso para envergonhá-los. Será que não existe ninguém entre vocês com sabedoria suficiente para resolver uma questão entre irmãos? Em vez disso, um irmão processa o outro, e isso diante de descrentes. Só o fato de existirem tais disputas entre vocês já é uma grande derrota. Por que não aceitar a injustiça? Por que não preferir ser enganado? Em vez disso, vocês mesmos fazem o mal e enganam até seus próprios irmãos. Acaso não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os que se entregam à homossexualidade, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os trapaceiros não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados, santificados e declarados justos no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Honrem a Deus com seu corpo. Vocês dizem, estou livre para fazer o que quiser. Mas nem tudo convém. Estou livre para fazer o que quiser, mas não permitirei que nada me escravize. Vocês dizem, a comida foi feita para o estômago e o estômago para a comida. Isso é verdade, embora um dia Deus acabe com ambos. Mas o corpo não é para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o Senhor cuida do corpo. Deus ressuscitou o Senhor e nos ressuscitará com seu poder. Acaso não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Devo, então, pegar os membros de Cristo e uni-los a uma prostituta? De modo nenhum. E vocês não sabem que quem se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas quem se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Acaso não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Salmo 41, 1, 6. Como é feliz aquele que se preocupa com o pobre. O Senhor o livra quando está em dificuldade. O Senhor o protege e o mantém vivo. Ele é abençoado na terra e não será entregue à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustenta quando está doente e o restaura da enfermidade. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim, cura-me, pois pequei contra. Meus inimigos dizem coisas más a meu respeito. Quando ele vai morrer e ser esquecido? Vêm me visitar, mas dizem apenas mentiras. Em seu coração pensam algo ruim, e ao sair, espalham seus pensamentos maldosos. Mais um dia vencido no projeto Bíblia, 365 dias. Que alegria saber que você permaneceu firme na leitura e deu mais um passo rumo à maturidade espiritual. A palavra de Deus é viva, eficaz
e tem poder para curar, libertar, restaurar e alinhar sua vida ao céu. Ler a Bíblia todos os dias é como acender uma luz no interior da alma. Aos poucos, Deus vai limpando, curando e revelando caminhos que antes estavam ocultos. Não desanime, não pare agora. O que Deus começou em você, Ele é fiel para completar. Mantenha-se firme. Há promessas, respostas e milagres esperando por você nas próximas páginas. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Seu engajamento ajuda a espalhar a palavra para muitos outros corações sedentos. E me conta nos comentários o que mais te impactou na leitura de hoje. Nos encontramos amanhã para mais um dia de revelação no Bíblia 365 Dias.